Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fisiolume Academy. E hoje nós estamos estreando esse super podcast. Sim! Eu sou a professora Natália Barbosa. E eu sou a professora Adina Tevna. E juntas somos a Fisiolume! Esse bordão aqui, ele vai pegar, ficar, tem amiga, que pegar. Vai ficar, Gente, acho. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast, porque, a gente quer agora aumentar nosso meio de comunicação com vocês. Isso. Então, você que tá chegando aqui de paraquedas... Na verdade, porque a gente adora falar, né? A gente sabe que a gente tem muita demanda de fala. E aí, por que não ligar uma câmera e falar assim por 1 hora, né? Semanalmente? Eu acho. Eu Tu acha, acho. não? Eu acho também. Acho chique. E aí... A nossa proposta desse podcast é trazer para vocês, um pouco de vários assuntos dentro da fisioterapia. Nós queremos trazer algo muito mais, uma conversa, A gente vai trazer a nossa vivência, o que a gente já passou e como a gente conseguiu lidar com aquilo, E aí é muito sobre isso. Então, muitas vezes vocês vão ver só eu e a Adina aqui, mas é porque a gente quer trazer mesmo para vocês essa ideia, esse pensamento de como é que a gente conseguiu passar daquela situação específica da nossa vida, da nossa profissão e como a gente conseguiu construir o que hoje nós temos, Tanto como profissionais individuais, Tanto eu como a Adina, como o Fisiolume, Isso. Porque a grande ideia central, quando a gente criou a Fisiolume, eu e a Adina lá no início, para quem não conhece a gente, vocês nos sigam lá nas redes sociais, que vai estar lá a nossa história, vai estar lá como a Fisiolume foi criada. Então, a ideia sempre foi essa de gerar uma clareza, gerar um direcionamento. Direcionamento, era essa a palavra. No entanto, que o lume significa luz. É uma palavra que vai significar esse direcionamento, essa clareza. E a gente tem, no nosso logo, se você prestar atenção, um cérebrozinho ali que tá ligado numa lâmpada. Exatamente porque a gente quer traçar esse conhecimento, trazer essa clareza, essa luz para que você consiga ali chegar e conquistar seus objetivos. Exatamente. Aí a gente sempre fala, que não é apenas uma empresa de cursos, Então a gente não vai falar só sobre o aspecto tecnicista, que é muito importante, sim, o aprimoramento, mas também para coisas além. E é a proposta desse nosso primeiro episódio, amiga? Diga aí qual é o tema do nosso primeiro episódio. Menina, eu vi antes de falar o tema, eu vi esse formato de episódio na gringa, Você sabe que agora eu tô viciada em podcast, A Natália, ela é uma caixinha de criatividade. Sai cada ideia. E eu tenho que poldar, a galera porque senão... gente, a galera da gringa gosta muito de fazer o podcast só falando de algum assunto. Eles jogam um assunto e eles falam. E assim, e não tem convidado, não tem, vamos trazer aqui fulano, cicrano, tem que fazer o podcast. Não, a gente fala ali durante aquele tempo sobre aquele assunto e a proposta desse podcast é trazer isso, Adina? Exatamente, Eu tava conferindo aqui. Então, a proposta do episódio de hoje, amiga, a gente vai falar um pouquinho para iniciar essa nossa jornada, desse novo passo que nós estamos dando, como Fisiolume, sobre ser fisioterapeuta e os desafios que a gente encontra assim que a gente se forma, Aquele nervoso de, e agora, mãe, me formei, eu acho que a gente pode, inclusive, desde ali da graduação, a gente já trazer alguns anseios que a grande maioria dos fisioterapeutas passam quando estão ali em formação. E é importante a gente pontuar isso porque muitas vezes é um divisor de águas até para o teu futuro, como profissional. Porque uma vez que tu vai lá naquele início, que tu tá na faculdade, que alguém vai e fala da tua profissão, diz que não vai dar certo, que não presta, que não dá dinheiro, você se desmotiva. Poxa, já tô terminando o curso e isso vai ser assim. Então gera já, antes de você ser o profissional, já uma retração, uma angústia. E a pessoa que tem um grande potencial, muitas vezes, de chegar longe, de ser bem-sucedido, de ter realmente, tudo que almeja,
às vezes cessa ali porque a pessoa não acreditou que aquilo pudesse ser real. E eu acho que pra gente começar um pouquinho da nossa fala, né, amiga? Sobre ser fisioterapeuta, eu acho que nada mais justo a gente contextualizar um pouquinho de quem nós somos hoje, porque um dia nós seremos mais do que somos hoje e um dia nós somos menos do que nós somos hoje, não é mesmo? Então vamos falar um pouco sobre quem nós somos hoje e como foi o nosso processo até chegar ao hoje, que vai ser a proposta do nosso episódio. Vai começar com a Natália, né? Porque tem que começar com a letra N, né? De ordem ao contrário aqui. Essa rádio não é uma graça. Aqui é tudo ao contrário. Então, assim, hoje, né, eu sou Natália Barbosa, né? Se vocês não me conhecem, me sigam nas redes sociais, né? Físio com Natália Barbosa. Isso. E, assim, eu trilhei a minha história, né? Desde muito... no início da faculdade. Então, já trilhei, eu já sabia o que eu queria no início da faculdade, que era ser bem-sucedida, né? Que era conseguir realmente dar uma condição melhor para minha família, dar uma condição melhor para mim, viajar, né? Ter realmente uma casa própria, ter um carro próprio. Então, eu sempre almejei ter realmente conquistar uma melhor qualidade de vida. Então, sempre a motivação no início foi essa. E aí eu fui me apaixonando pela fisioterapia, fui me apaixonando pela profissão, fui entendendo como eu poderia fazer diferença na vida daquelas crianças. Então, eu sempre tive esse pensamento. E aí, durante toda a graduação, eu fui monitora, participei de iniciação científica, vocês vão ver, e depois a gente vai falar sobre esse conteúdo. Eu fui muito presente na faculdade. Eu fui uma fisioterapeuta, uma estudante de fisioterapia muito inserida nas atividades. Ativa, né, muito amiga? Ativa dentro. Eu, junto com algumas colegas, a gente criou o primeiro CA acadêmico da fisioterapia da universidade que eu Foi mesmo, amiga? O primeiro CA acadêmico, eu fui a presidente, então eu dei o pontapé inicial, conseguimos uma sala, criamos o estatuto. Então, assim, foi realmente um marco muito... A famosa ativista. Ativista total da fisioterapia, sempre fui. Então, quando eu saí da faculdade, assim, eu tinha um movimento muito do que eu queria. Eu queria ser bem-sucedida, eu queria ter condições, eu queria ter um bom emprego. Então, desde a faculdade, eu sempre procurou o teu protagonismo, exatamente. Né, e aí, fiz algumas seleções, né? Me envolvi com muitos professores e isso me deu oportunidades quando eu saí, né? Isso me gerou essas oportunidades que eu agarrei com unhas e dentes. Eu estava preparada quando elas apareceram. E aí, então, eu comecei, assim que eu me formei, eu já fui chamada numa seleção para trabalhar no hospital. E eu já iniciei na área da neonatologia, né? TI neonatal, não lembro como se fosse hoje. Fiz 3 meses de treinamento, comecei no médio risco. E depois de 6 meses eu tava trabalhando na UTI. Olha, só pra contextualizar, né, gente? A ANEL é bem difícil de entrar. Então, assim, foi um feito bem fora da curva, né, amiga? Bem fora da curva, porque eu Mas digo a ANEL que... é assim, ela escolhe, ela escolhe. É uma coisa que assim, Deus é quem diz. Olha, você vai pra essa área e vai dar tudo certo. Então, fui construindo a minha carreira dentro da terapia intensiva neonatal, né? Comecei a me especializar, é um mundo à parte. Então, comecei a estudar muito o universo neonatal. E comecei também, né? E aí, em paralelo a isso, mestrado, especializações, né? Eu sempre fui uma pessoa muito acadêmica, né? No entanto, que meu arquétipo é de sábia, né? Quem me conhece sabe. Então, assim, eu sempre fui muito... de estudar, de estar ali inserida nas atividades relacionadas ao estudo e tudo mais. Então, fiz o mestrado. E aí, desde a graduação, já participava de um laboratório, né, de fisiologia respiratória dentro da Universidade Estadual do Ceará, que era um laboratório que trabalhava com ventilação mecânica em rato. Né? Então, tipo, tem tudo a ver comigo, gente, né? Vocês não têm noção. Natália. E aí, a gente fazia intubação em rato, tracostomia, ventilava o ratinho. Então, fazia diferentes abordagens da questão respiratória, da fisiologia. Então, eu sempre fui muito inserida nessa área, né? Quando eu falo pra vocês que Natália tem propriedade de falar de fisiologia respiratória, eu tenho propriedade de falar de fisiologia respiratória, porque o meu mestrado, e assim, o meu mestrado não foram só 2 anos. Desde a graduação eu estive no laboratório, então passei uma média de 6 a 7 anos no laboratório de fisiologia da respiração da UES. Então, assim, realmente aprendendo a lidar com esse comportamento da mecânica
do sistema respiratório, né? Aprendendo a pesquisar sobre isso. E entender, né? Entendendo, estudando. Então, assim, muitos dos conceitos que acabaram me ajudando a fomentar ali a minha prática foi do mestrado, porque a gente tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar. Desculpa, assim, o termo falar, mas não tem como você estar num laboratório, que inclusive é um laboratório de física, né, que trabalha com modelagem matemática aplicada ao sistema respiratório. Então, eu tive que aprender matemática, eu tive que entender muitos processos, né, que acontecem além do fisiológico, matematicamente falando, dentro de uma percepção de cálculo. Quais são os cálculos que são possíveis? Inclusive, tinha parâmetros na época que a gente estudava que nem se tem hoje na terapia intensiva, que não consegue ser mensurado. Então, você ter uma noção que aquilo pode representar no pulmão daquele rato. Claro que a gente não se assemelha uma coisa, o ser humano ao animal. Mas as pesquisas, e aí eu vi a pesquisa experimental com muito respeito. Porque se eu não tenho condições de avaliar um ser humano, eu preciso começar avaliando, entendendo o comportamento no experimental, para que eu tenha uma noção do que pode ou não acontecer ali com o meu paciente. Antes de, né, partir para... Antes de partir. Então, a pesquisa experimental, apesar da baixa acurácia científica a nível de evidência, né? Hoje, para você fazer uma prática clínica na saúde, você jamais pode se basear apenas por pesquisas de cunho experimental, né? Principalmente quando a gente fala de animais. Mas você tem como abrir um direcionamento para o entendimento, né? Que aquilo ali pode fazer a diferença no pulmão daquele animal, no sistema respiratório. O próprio conceito, né, de que o volume é mais lesivo do que a pressão, ele partiu de um estudo experimental, né? E aí isso foi se provando posteriormente, né, em modelos humanos. Modelos humanos é ótimo, né? Linguagem aqui, né? Mas enfim, deu pra entender, né? Então, isso. Que é um estudo em ovelhas. É muito, muito bacana. Não, tem muita coisa. E aí eu tive ainda a grande sorte, né, de ser orientada. Eu já era do laboratório, já tinha uma relação bem próxima com os orientadores, né, que um dos orientadores era o professor Salles, que era o responsável do laboratório, que era físico, mas ele entendia muito dessa questão aplicada ao sistema respiratório, até porque a tese dele, né, o pós-doutorado dele, ele criou uma modelagem matemática para traduzir um comportamento da mecânica. E aí eu tive a oportunidade de ser orientada pelo professor Walter Araújozinho, né, que é o pai da fisiologia respiratória no mundo, né, que é um grande pesquisador da FRJ. Então, em parceria ali com a UES. Mas por que isso aconteceu, Natália? Foi uma coisa que foi uma sorte. Eu digo assim, sorte, mas tudo foi voltado para esse... Você buscou, né? Isso, mas por quê, ó? E aí a gente vai falar ainda sobre isso em outro momento, mas eu fui o primeiro lugar na seleção de mestrado, né? Eu tirei o primeiro lugar dentre várias inscrições, né? Eram 24 vagas, só 7 pessoas atingiram a nota. E dessas 7 pessoas, eu fui o primeiro lugar. E aí, então já foi muita expectativa realmente pra mim. Então, quando veio esse professor, que já tinha uma parceria, e disseram, não, é pra Natália, porque então, assim, pra vocês verem que as coisas acontecem na nossa vida e a gente, às vezes, não acha, nossa, foi sorte. Não, gente, foi muito trabalho, né? Eu estive no laboratório, eu estudei, eu me dediquei. Então, e é exatamente sobre isso que a gente quer falar aqui, mas continuando aqui a minha história, então, fui orientada pelo professor Walterzinho, que foi um momento maravilhoso da minha vida, aprendi muito com ele, né, e aí pude também pesquisar para além da fisiologia respiratória. A gente também pesquisou em relação à poluição atmosférica no contexto respiratório, que isso é algo que, inclusive, está muito discutido, né, hoje nas nossas políticas públicas. Enfim, todas as medidas hoje para prevenir o máximo essa alteração respiratória devido à questão de poluição. Então, lá naquela época, eu já estava inserida nesse mundo, para vocês terem noção. Então, fiz o mestrado, em paralelo, estava ali trabalhando. E aí, comecei, então, né? Então, tu trabalhava na seleção em neonatologia e fazia o mestrado. Isso, era assim, uma coisa bem tranquila, né? Não tinha... Bem assim, piscando o olho, assim, ai, meu Deus. De dia de uma coisa, de noite de outra. Sim. Era tipo assim, né? Vocês vão perceber que a gente é meio Hannah Montana, né, amiga? O melhor de dois mundos. Uma coisa bem assim, doramazinho. Muito tranquila a nossa vida. Tipo isso. Então,
Então, durante o dia eu estava no mestrado, ali me dedicando, né? Fazendo toda a questão de experimental, participando das atividades do laboratório e do mestrado. E à noite eu estava dando plantão. Então, assim... E, assim, consegui conquistar muitas coisas já ali naquele início, né? Tanto pessoal, né? Como coisas também profissionais, de entendimento, de estar inserido num universo que me pedia muito estudo, muito preparo, que me fazia me capacitar. E isso me ajudou muito, sabe, Ágina? Porque quando veio a pandemia, eu sentia que eu fazia muita diferença na vida das pessoas, né? Porque eu entendia muito de ventilação mecânica. Então, eu chegava lá, eu sabia tudo. Então, mesmo que eu não estivesse trabalhando com aquilo ali na ponta, eu cheguei lá na terapia intensiva adulto sabendo o que eu tinha que fazer, sabendo proteger o pulmão, sabendo que ventilação mecânica, como é que você fazia o cálculo, o que esse cálculo interferia na condição, né, da melhora desse paciente e como isso poderia aumentar ou diminuir a mortalidade. Então, foi muito importante para mim esse marco na minha vida, que acabou concretizando, diga assim, né, esse entendimento, porque às vezes a gente tá tão sobrecarregado de coisas, a gente não acha que isso vai ser a gente fica pensando, será que isso vai ser bom mesmo para mim? Será que eu preciso estar fazendo tudo isso? Então, eu sentia muito isso, né, na época que eu tava. E aí... eu comecei, gente, a fazer terapia intensiva também pediátrica, né? Tive a oportunidade de sair do segmento NEO. Passei, né, numa seleção para um hospital de referência aqui particular. Entrando na NEO, mas lá veio a oportunidade da PED, né? A coordenadora acreditou no meu trabalho. Disse, olha, eu não tenho experiência com o PED. A minha experiência é exclusiva nela, mas eu vou precisar que você vá para a PED, porque eu não consigo botar alguém do adulto. É mais fácil você conseguir do que alguém do adulto. Pode ir. E aí eu comecei a entrar no universo da pediatria, onde eu fiquei extremamente apaixonada, porque ele era muito mais próximo do que eu estudava lá no laboratório, né? Tinha muito mais proximidade as abordagens voltadas para o público pediátrico do que para o público neonatal. E aí, até também a nível de medida de mecânica, né? Que ainda tem suas limitações, mas era muito mais fácil eu conseguir aplicar os meus conceitos. Por exemplo, na ANEL é muito difícil encontrar um bebê totalmente sedado, né? Na pediatria também, mas na ANEL, assim, é praticamente impossível. E pouco encorajado, na verdade. Isso. A gente evita com que isso aconteça, né? Porque a criança, ela é muito mais propensa a ter síndrome de abstinência, no caso, neonato, né? Que não, tem e a criança também. A criança também, isso. E aí, a gente... Mas, assim, na pediatria, dependendo da faixa etária, a gente encontra mais. Isso, e principalmente se for uma condição muito agudizada Isso. e que a criança precisa estar adaptada ao ventilador inicialmente para você conseguir ventilar, né? Bem no começo, deixando bem claro. Diferente da ANEL, que você usa praticamente para analgesia, muito mais analgesia do que sedação propriamente dita. Exatamente. Então, eu sentia que eu conseguia tá mais presente. Então, o meu coração pulsou muito para a pediatria. E aí, o amor continuou. Fiquei na terapia intensiva. E aí, depois aí veio a pandemia. Trabalhei em 4 hospitais simultâneos ao mesmo tempo. Gente, assim... Não recomendo. Não, mas assim... Foi a situação, né? A gente tá rindo, né? Mas acho que foi uma barra. Depois a gente pode gravar um episódio só de pandemia. O que tu acha? Pode ser. Porque, gente, assim, eu tenho mais de 1 hora pra falar de pandemia. Sério isso mesmo. É um recorte, assim, a situação de precisar trabalhar em 4 hospitais, acho que envolveu muito uma questão também de compromisso com a vida, né, amiga? Isso. Saber que você tinha aquele conhecimento e que podia contribuir para o desfecho da vida das pessoas, né? Então, assim, é um assunto muito delicado, porque não é saudável, era insalubre, né, amiga? Insalubre total. E pra nossa mente, né, a pandemia foi um recorte, assim, muito marcante na vida de muitas pessoas que trabalharam na área, que passaram por isso, que perderam entes queridos. Eu acho que merecia mesmo, assim, uma fala. Vai ser o próximo, tá? Então, a Nath passou por tudo isso na pandemia, né, amiga? Assim, teve um corte que a gente vai falar depois sobre isso. Passei. E aí veio, né, o início da abordagem de trabalhar com paciente crônico complexo, né? Que aí, depois de alguns anos, já na terapia intensiva, ali eu posso dizer, 2021 para 2022, eu comecei a trabalhar com domiciliar. E aí, isso aconteceu, foi uma coisa bem inusitada, porque eu saí do hospital particular que eu trabalhava, né? E as mães ficaram inconsoladas.
Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu não acredito que no momento que meu filho está mais precisando, não terei Natália Barbosa. Eu escutava isso, né? Assim, meu Deus do céu. E aí tem alguns momentos que você fica assim, poxa, valeu a pena, agora eu vou chorar. Né? Agora sou eu chorando aqui, porque, tipo, você fica... Isso sim vale a pena, né? Tipo, dinheiro nenhum paga você saber que uma mãe chega pra você e diz, ó, eu só vou porque você está lá. Então, mexeu muito comigo mesmo. E aí, essas mães diziam, eu disse, tá, mas eu tô aqui, né? Ave Maria, a gente pode se encontrar, eu posso, né, ir te visitar e tudo mais. Ela, não, eu quero que você acompanhe meu filho. Então, algumas mães, eu digo algumas... 3 mães específicas me chamaram para acompanhamento, né? E dentre outras que vieram falar comigo, perguntando o que tinha acontecido, porque eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito feliz, eu sempre demonstrava muita alegria, né? De estar trabalhando onde eu estava. Mas eu estava muito cansada, né? Foram muitas questões envolvidas nessas escolhas. Eu acho que é outro tema, né? Burnout, né, amiga? É outro tema. E aí, elas foram e me chamaram e eu comecei no domiciliar. Então, assim, é que E aí, gente, é outra área que eu sou apaixonada, né? Hoje eu posso dizer que eu sou mais fisioterapeuta até domiciliar do que intensivista. Tenho os meus plantões ainda na terapia intensiva, mas a minha grande paixão é estar ali no domiciliar, estar acompanhando esses pacientes, estar ajudando eles a ter mais qualidade de vida. Então, hoje, e aí eu montei uma empresa, né? Comecei ali atendendo sozinha, as demandas foram aumentando. Aqui em Fortaleza, a gente não tem tantos profissionais habilitados para conduzir esses pacientes, né? São pouco, a gente conta nos dedos ali quem realmente tem, né, um entendimento mais especializado mesmo, né? Do cuidado desse paciente. Então, apareceram vários. E aí, a gente vai conseguindo conquistar as metas, a gente vai entendendo como a criança se comporta, a gente vai evoluindo, essas mães vão indicando para outros, e aí vai virando um grande movimento dentro da área. E aí eu montei a empresa, né, NB Fisioterapia Especializada, porque eu já tava num nível que eu não tava mais conseguindo dar conta, né? E hoje eu tenho uma equipe de fisioterapeutas que trabalha pra mim, né? Ela é chique, ela. E aí eu faço toda a condução desses pacientes, né, os protocolos, né? Eu ainda continuo atendendo eles, né, que muitas mães ficam angustiadas. Meu Deus, vai vir outra pessoa. Mas é exatamente isso, porque como eu não consigo ter pernas pra acompanhar de forma tão assídua todas essas crianças, e eu sei, né, baseado na minha experiência e no que se tem, né, se preconiza, que precisa de uma coisa contínua, né, eu preciso ter assiduidade, eu preciso ter realmente, não dá pra você fazer uma fisioterapia aqui especializada e só fazer uma daqui a 1 mês, 2 meses, não. Existe um protocolo, existe uma continuidade desse cuidado, né, que vai transpassando ali os anos, porque a criança vai crescendo e você vai acompanhando, você vai reestabelecendo as metas, né, que eu digo que são as metas terapêuticas, que são baseadas muito nos desejos da família, nos desejos da criança, no que a gente acha que a gente consegue e o que a gente acredita. Então, é muito um trabalho realmente a longo prazo. E eu não conseguia, né, conectar tantas famílias junto comigo. E então, aí chegou o momento que eu trabalhava de 8 da manhã a 9 da noite todos os dias, né? Então, é uma rotina muito exaustiva, né? Você tá dirigindo, enfim, é muito exaustivo. Então, eu criei essa empresa, né, de fisioterapia, que hoje tem aqui em Fortaleza, que eu faço acompanhamento especializado. E agora, né, a gente tem a Fisiolume. A Fisiolume, né? porque ela não pode ficar parada, meu povo. Vocês estão vendo? Olha, a minha história inteira, desde a época da faculdade, eu trabalhei eu sou da área acadêmica, né? Eu sou da monitoria, da iniciação. Eu fiz um mestrado, eu fui fazer uma pós. Estudei pra prova, pra concurso, né? Hoje eu sou concursada também, né? Eu e a professora Agna, ela vai já falar. Mas eu sou concursada, né? Num concurso estadual, então é um concurso público. Então, a gente é funcionário do estado hoje, aqui do Ceará. Eu trabalho no Hospital Infantil Albert Sabin, que eu já trabalhava com outro vínculo, mas hoje eu trabalho com vínculo de estado, né? Então, assim, e tudo isso foi fruto de muito estudo, muita dedicação. Então, eu não poderia deixar todo esse conhecimento apenas para mim. Eu me sinto muito egoísta de estudar tudo isso, de saber como lidar com tudo isso, de conseguir evoluir meu paciente e, no final, não conseguir passar o que eu sei.
Então, assim, foi muito esse desejo de querer realmente divulgar para o máximo de fisioterapeutas possíveis, para mostrar que há, sim, caminhos, né? E a Fisiolume nasceu com esse propósito de direcionamento, de clareza, de pegar na sua mão e dizer, peraí, não é assim que você deve fazer assim, porque é assim que você vai conseguir atingir o resultado. Gente, se for do jeito certo, você vai conseguir. Exatamente. Não existe esse negócio de uma profissão que não dá dinheiro. Tá aí, vou pra Europa de novo. Todo ano eu consigo ir. E assim... E próximo ano eu vou. Em nome do Senhor Jesus. Fruto do meu trabalho, né? Frutos que eu estou colhendo do meu trabalho. Então, assim, é realmente uma... não sei nem como vou, né? Tipo, porque eu amo a minha profissão. Casamento mesmo que eu tive desde o momento que eu entrei na faculdade, que eu vi que era com aquilo ali que eu queria trabalhar. Ela é a própria Barbie Profissões. E eu sou a Suzy Profissões. Por que, amiga? Porque são muitas facetas, né? A gente pode aí acompanhar toda a trajetória. E eu acho que o ponto principal, né, amiga, que eu vejo assim na sua história é o fato de, desde o começo, ter uma meta, um objetivo e você buscar trilhar o caminho pro que você é hoje, né? Então eu vejo muito isso, muita dedicação, muitas conquistas por conta do seu esforço e do seu trabalho, né? E essa ânsia de nunca parar, né? Sempre estar em movimento. É claro que hoje a gente sempre incentiva uma busca por uma vida por equilíbrio. E a gente troca muitas conversas, porque para além do profissional, nós também somos amigas, né? Então a gente troca angústias, a gente troca diversas coisas. A gente fala sobre isso, a busca que a gente tenta por equilíbrio, né? Mas tem esse movimento de incessante de fazer as coisas acontecerem, de dar certo, de fazer a diferença dentro da nossa profissão para que as pessoas acreditem cada vez mais nela e se apaixonem também, para que a gente consiga alcançar mais apaixonados. Eu acho que é esse o propósito da Fisiolume. E a gente fala, sim, do aspecto acadêmico, né? Mas a gente sempre... Eu acho que o diferencial e o que a gente vai tentar trazer também um pouco nesse episódio é que existem lacunas que a gente... Por meio da Fisiolume, a gente também quer preencher, né? Que é para além do curso tecnicista, para além do aspecto só teórico, né? Mas para aspectos que envolvem tudo o que é necessário para você buscar uma carreira de sucesso, né? Mas mais que isso, uma carreira com propósito para que as coisas aconteçam e você se sinta, acima de tudo, feliz com aquilo que você faz, né? E aí, a Nath já falou um pouco da trajetória delas, do ser fisioterapeuta, né, do processo dela de ser fisioterapeuta, e eu vou falar um pouquinho, né, sobre como foi a minha jornada. Eu, a princípio, eu me formei o ensino médio em escola profissionalizante. Eu sou técnica em informática. Meu pai dizia muito assim, minha filha, continue nessa área. Realmente vendo assim a projeção de hoje em dia da área, né, amiga? Ganha bem. Mas eu dizia muito pro meu pai que eu tinha essa ânsia, assim, do cuidar. Pai, mas eu quero saúde, eu quero muito algo na área da saúde. E aí eu queria, na verdade, era ser psicóloga. E eu tinha esse anseio, né, de fazer algo na área da saúde. Fiz o técnico em informática. Só que como eu me formei em escola profissionalizante, eu já estudava 10 horas por dia. Então, quando eu entro na faculdade de fisioterapia por meio de bolsa ProUni, porque eu vim de família de classe média, né, baixa, né, ali meu pai até hoje meu pai tem até a 5ª série, minha mãe se formou o 2º grau, né, que chamava antes, já depois de ter a gente. Eu lembro, inclusive, dela botando pesca na gente e pescando, usando a gente como estratégia de pesca para passar nas provas do 2º grau. Muito engraçado, inclusive. Mãe, te amo, love you. E aí, a gente parte desse princípio. A bolsa do ProUni que me foi contemplada, eu fiquei em nutrição. A minha nota, né, podia pra nutrição, fisioterapia. Eu falei, físio, né? Físico, acho que eu vou pra...
Então eu entrei meio assim, sem saber nem o que era direito a fisioterapia. Então eu entro na fisioterapia muito cansada já. E eu acho que diferente da Natália, eu acho que isso... É por isso que eu também acho que é importante a gente falar sobre isso nesse episódio. Eu entrei cansada, então eu entrei assim meio relaxada. Eu entrei muito imatura. Eu entrei com 17 anos na faculdade. E eu lembro de ser naquele primeiro semestre uma pessoa mais do fundão, de chegar assim me arrastando, porque eu nunca fui uma pessoa da tarde, eu sempre fui uma pessoa do dia, da manhã, e aí a minha bolsa foi pra tarde, aí eu chegava, e aí eu morava no Maracanaú, e ia do Maracanaú pra Água Fria, que é ali perto do Iguatemi, pra quem é aqui de Fortaleza, né, então eu demorava uma hora e meia, na verdade 1h30, quase 2 horas pra chegar na faculdade, na época não tinha metrô, aí eu chegava, tipo assim, saía no meio da manhã pra chegar de tarde, aí e chegava no meio da noite no Maracanã, então assim, era muito cansativo pra mim esses primeiros semestres. Eu lembro de pessoas assim que foram muito significativas pra mim conseguir passar por essa tribulação do primeiro semestre. E aí eu fui amadurecendo no decorrer da faculdade e entendendo a importância de se trilhar um bom caminho. Até hoje eu corro atrás de disciplinas básicas. Então assim, minha paixão por fisiologia, por biomecânica se dá pela... o mau desenvolvimento que eu tive lá na faculdade. Então, para vocês verem como isso se repercute. Então, assim, hoje em dia eu adoro falar sobre a importância que tem essas disciplinas que algumas pessoas, né, elas não dão o devido mérito. Então, o que eu acho que dá pra tirar, assim, de match, né, da nossa história, na verdade não é nem match, né, é ver como foi diferente a história da Natália pra minha, é a importância de, desde o começo, você saber o caminho que você quer trilhar. E não sei qual área eu quero. E tudo bem, mas você começar a fazer isso de uma forma bem feita, fazer as disciplinas de forma bem feita, já é o primeiro passo, né? Que foi o que eu fiz, né? Que foi o que a Natália fez e a Gina. Só que eu entrei também pra Uni, viu? Foi tipo assim, tinha administração e fisioterapia e enfermagem. Aí também foi o que deu. Não, mas a minha mãe disse assim, você não dá certo pra enfermeira não, vá pra fisioterapia. Porque eu passava mal quando via sangue, olha. Mas eu também, na hoje a gente tá lá na terapia intensiva, né? O cirurgião lá. Hemorragia pulmonar, pelo amor de Deus. Besteira, né? Aí, nossa, eu lembro, porque assim, na época que eu fiz o curso técnico, eu podia escolher entre enfermagem e informática. Aí eu falei, vou pra informática, porque se eu ver sangue, até hoje pra me tirar sangue, é assim... Vale, minha Nossa Senhora. Gente, é um negócio. Acho que talvez isso me faça ser um pouco mais empática. Mas aí foi esse processo, assim, de não conhecer. E aí eu fui entendendo. Aí eu tenho, assim, um marco muito histórico dentro da faculdade, que foi o meu 4º semestre. Teve pessoas importantes nos 3 primeiros, mas eu tava nesse processo de, eu quero psicologia. Mas aí foi quando eu tive o contato com a disciplina de psicomotricidade, que aí eu falei, eu acho que dá pra me ficar aqui, né? Que a gente envolve essa parte de desenvolvimento. E aí eu entendi que eu queria pediatria, eu fiquei com aquele negócio, né? Pediatria na cabeça. E aí no 4º semestre eu conheci as minhas amigas que até hoje eu levo assim no peito, que é Sandra e Rebeca. Elas me ajudaram muito a recuperar esse tempo que eu perdi. E aí eu fui monitora, depois disso eu tive que correr atrás, Acabei virando monitora também, fui monitora de neuro, fui monitora de terapia intensiva e também tentei iniciação científica. E aí fui trilhando essa jornada um pouco mais limitada, né? Eu tive a graça de ser bolsista, mas meus pais também conseguiram arcar com as outras despesas, né? Que a gente sabe que não é só a mensalidade, tem outras coisas envolvidas no processo da faculdade. E eu tive a graça de poder só estudar, né? Eu não precisei trabalhar, eu já tive outras amigas que precisavam trabalhar, então já é outro contexto, é mais difícil, a gente sabe. E aí consegui me formar, só que nesse processo começou a surgir as histórias das residências, né? E aí começou aquele negócio, eu quero fazer residência, e eu foquei os olhos pra isso, de querer residência, e aí eu ficava naquela corda bamba de pediatria, aí começou a surgir a ideia da neonatologia, eu não sabia muito bem nem o que era, até que eu tive uma experiência, né, lá no SEIB, que fez eu decidir pela neonatologia. Olha, no SEIB. Foi no SEIB, pra quem não sabe, Natália também é gestora, tá?
Eu nem falei Não isso, falou, né? Que amiga. absurdo, né? Que absurdo, pelo amor de Deus. Gente, lá no SEIB eu coordeno, né, a unidade de pacientes de cuidados prolongados, né? A unidade que é o UCP, né? Então, tô de suporte à coordenação, né? A coordenadora Érica Noronha é maravilhosa. E aí, eu sou suporte, né? Quando ela tá de férias e tudo mais. Quando ela precisa de alguma coisa. Então, a gente acaba ajudando aí junto à coordenação. Então, lá no hospital que eu trabalho, além da assistência, eu também sou gestora. Então, isso é verdade. É verdade. E aí, quando eu tenho essa experiência, eu decido ir pra área da neonatologia e dedico minhas energias pra isso. Assim, eu estudo em função disso, né? De passar na residência. Bati na trave, né? Você não entende, assim, você fica angustiado porque você tá perto de se formar. Aí, como eu falei, né? Eu vim de família de classe média baixa e aí vem a angústia do me formei agora, né? O que é que eu vou fazer? Fiquei em terceiro lugar, eram 2 vagas, e aí aquele negócio, ai meu Deus, o que é que eu faço? Comecei a atender crianças, comecei a fazer os particulares, né? Foi o movimento que eu fiz, assim, que eu me formei. E meu irmão falou assim pra mim, Dina, eu na época não tinha emprego, não podia pagar uma pós-graduação, não tinha passado no processo seletivo que eu queria muito, né? Eu sempre fui um pouco relapsa, gente, com processos seletivos. Teve 3 processos seletivos que eu poderia ter feito, eu só fiz um. Eu tenho esse negócio de depositar muita energia numa coisa, né? E aí, ele falou assim, Dina, olha, eu só posso pagar essa pós-graduação pra você, que era uma pós-graduação à distância. E aí, eu depositei minhas energias nessa pós-graduação e fiquei atendendo os meus pacientes a domicílio. E aí eu acho, gente, que esse é geralmente o caminho que a maior parte das pessoas seguem, né? Que é começar a atender no domiciliar e com pessoas próximas, né? Então, é o seu tio, a sua tia, ou então um conhecido do seu tio. Olha, a minha sobrinha é fisioterapeuta, né? Então, foi assim, eu comecei a atender o perfil de paciente que eu tinha mais proximidade dentro da faculdade, que eram os pacientes neurológicos e as crianças, né? Eu comecei a atender no criança crônica complexa, que na época eu acho que nem existia esse termo, né? É um termo muito atual também, eu acho, que é como a própria Natália falou, né? Uma área que tá aí com sede de profissionais, de evidências e de estudo acerca do assunto, né? O que é que a gente pode fazer pela qualidade de vida desse perfil de paciente, né? E comecei dessa forma, fazendo ali ao mesmo tempo com os meus atendimentos a domicílio. Não sabia muito bem como precificar, o que fazer. E eu acho que é importante a gente falar, né, gente, sobre isso também, porque existem recomendações, né, do próprio conselho do CREFITO de quanto deve ser uma avaliação, de quanto deve ser um atendimento. Aquele valor mínimo, isso, né? Aquele valor mínimo. Por quê? Porque isso gera uma disputa desleal a depender do valor que você coloca, e até mesmo uma desvalorização da profissão. Então é importante que a gente siga esses valores mínimos impostos pelo conselho, para que a gente tenha um guia prévio, né? Até para saber como começar. Então, assim, todo mundo cobrando pelo menos aquele mínimo, né? Então, a gente consegue avançar em relação à valorização, né? A valorização da profissão. Senão aquele paciente vai sempre atrás de quem faz mais barato. Mais barato, isso. Né? Você não consegue gerar ali o vínculo necessário. Não tô contratando... A pessoa não contrata o profissional, contrata o valor. O valor, né? E aí, exatamente. Isso não te posiciona, isso não vai gerar em você uma valorização. Porque da próxima vez, essa pessoa que tá preocupada com o valor vai encontrar o mais barato. Então, se todo mundo tiver esse pensamento de cobrar dentro da tabela, né? Pelo menos, pelo menos. Mínimo. Natália, mas... Pode cobrar mais? Pode, né? A depender do quanto você se qualifica, né, gente? Então, quando a gente fala de precificação, isso aqui também já é um direcionamento. Quanto mais você se qualifica, você precisa colocar isso também no seu preço. Porque você está investindo, né? Então, a precificação, ela envolve diversas coisas. Então, aquele valor mínimo que é imposto pelo conselho é o mínimo que você já investiu na sua faculdade, né? Na sua formação. Fora que tem os cursos que você também realiza no período formativo.
formativo, né? Enquanto você tá ali, a própria Natália já participou de diversos congressos, viajou, né, amiga, para outros estados durante o processo da graduação dela. Então, ela viveu a graduação o máximo que ela pôde para viver da melhor forma possível para ela ter propriedade mesmo quando ela se formasse. Então, existe essa angústia que já é um direcionamento também. A gente passou por isso e aí a gente já tá dizendo como é que foi pra gente, o que é que vocês podem fazer também. Então, depois disso, outra coisa que é muito importante que a Nath também trouxe na fala dela foi as amizades e os vínculos que ela fez ali com o professor. Não é sobre babar professor, tá, gente? É sobre fazer um network, né? Você mostrar que tem interesse, você se aproximar das pessoas das quais as áreas que você se identifica, né? E trocar figurinhas e fazer realmente uma rede de conhecimento, de troca de figurinhas de forma geral. Por que eu tô falando isso? Porque a minha primeira oportunidade de emprego no hospital foi um colega que eu devo muito a ele, né? Ele sabia que eu gostava de neonatologia, teve um concurso aí em Canidé, que é uma cidade aqui vizinha, não tão vizinha assim. E aí muita gente saiu desse hospital porque foi assumir esse concurso. E aí teve uma lacuna enorme. Aí esse meu colega lembrava que eu gostava de neonatologia. Eu tava terminando a minha pós-graduação. Aí ele perguntou: Gina, você tem aí interesse ainda em continuar na área? Eu: claro, quero, vou. E aí essa foi a minha primeira oportunidade de emprego. Eu tive a oportunidade de ir, tive as minhas adversidades, né, dentro desse ambiente. Na época era recibo de pagamento autônomo, né, o famoso RPA. E aí eu trabalhava, deixei um pouco mais de lado o domiciliar, né, que foi o meu primeiro passo. Passei para o ambiente, né, hospitalar, que era a minha paixão, que eu queria, que era a terapia intensiva. E fui me dedicando, continuando, trilhando esse caminho, fazendo cursos acerca do assunto, me especializando cada vez mais na neonatologia, até que eu consegui a minha residência, né? Que eu acho que também é um caminho muito bom para quem está se formando agora. Cada vez mais a gente está trabalhando, né, para aprimorar as residências. Hoje eu sou núcleo docente, né? Então eu sou fruto de uma residência e hoje eu tenho a oportunidade de formar, ser preceptora de novos profissionais e também formá-los a nível teórico e para além do teórico. Eu sou núcleo docente estruturante da residência do hospital, a qual eu sou concursada, porque já dentro da residência eu consegui passar para o concurso e voltar. Eu fui para outro estado, né, fazer a minha tão sonhada residência. Já depois de dois anos de formada, eu fui fazer essa residência em outro estado e voltei para o meu estado concursada, né, e tive também a oportunidade de estar num serviço de referência, o maior aqui, o maior hospital que a gente tem no momento, né, porque o que tá aí surgindo, o maior hospital que a gente tem, né, de assistência especializada. E hoje eu sou concursada. Que é o Hospital Geral de Fortaleza. Hospital Geral de Fortaleza. Tenho experiência com gestão. No momento eu me abstive um pouco dessa função, né? Não exerço mais. Mas já tive 2 experiências de gestão também. Por reconhecimento do trabalho que eu faço, do meu engajamento. Eu sou uma pessoa muito engajada com o aspecto da prática baseada em evidência, né? Eu tento fortemente fazer com que as pessoas elas se atualizem, que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa assistência. Eu acho que por esse meu perfil protagonista, acho que as pessoas veem isso e vem como uma boa característica para a gestão. Hoje eu me abstenho mais porque eu acredito que o meu propósito maior, o meu caminho maior é nisso aqui, né, no ensinar. Então, hoje eu respiro muito mais a academia, o meu compromisso maior é com formar profissionais cada vez mais capacitados e mais completos, né, e eu acabo sendo muito redundante na fala quando eu falo sobre não formar só profissionais técnicos, né? Já sei até o que tu vai falar. Exatamente, porque mas eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla. Bater. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre as lacunas que existem dentro da formação, né, amiga? Hoje eu também tô fazendo uma pós-graduação do Sírio-Libanês em gestão de programas de residência, né? Por mais que eu tente sair da gestão, ai, meu Deus, vamos pra gestão, né?
Então hoje eu faço parte dessa... Então hoje eu faço parte dessa pós-graduação e é muito bacana, assim, gente, porque a gente aborda não só esse aspecto, mas tudo que envolve o profissional, né? O que é que esse residente ele precisa ter? Ele precisa ter na formação dele vivência de gestão, formação na gestão, formação no aspecto científico, para produção científica. Ele precisa, sim, no beira-leito ser capacitado, mas ele precisa ser um ser humano também. Então, eu acho que por isso que a classificação internacional de funcionalidade ela é tão perfeita, porque ela aborda todos esses aspectos do paciente, né? E a gente também tem que falar sobre isso para formar os profissionais que vão cuidar desses pacientes, que ele precisa ter um contexto. Então, quando a gente vai falar também até sobre... o pessoal hoje da informática, eles são mais atualizados sobre isso, né? As soft skills, né? Essas camadas, né? Que envolvem, né? Que as relações interpessoais, interprofissionais, você saber dialogar, né? Tudo conversa, isso está envolvido, né? Uma conversa assertiva, como dar um feedback adequado, né? Então, tudo isso, ele precisa ser desenvolvido. E eu acho que a academia, ela tá se desenvolvendo para desenvolver essas habilidades, né? Que são tão importantes. Porque hoje eu acho que a gente ainda sofre com ambientes um pouco insalubres nesse aspecto, né? Porque falta essas características, porque elas não foram desenvolvidas. Porque antes era só anatomia e biomecânica, fisiologia, respiratória. Terapia aplicada à gerontologia. Isso, então não tinha... Cardiopneumo, não tinha... Trauma, ortopedia. Exatamente. Então, assim, existem muitas lacunas, né? Até mesmo voltado pro empreendedorismo, né, amiga? Então, hoje a gente fala sobre isso. A gente tem a mentoria, né, também, que a Natália idealizou e hoje eu somos forças. Hoje nós somos Fisiolume também, que é uma vertente também do empreendedorismo. Então, aqui você vê várias camadas. Então, nós somos empresários, Empresários, amiga. Nós somos empresários, nós somos gestoras, nós somos fisioterapeutas. Também, né? Então, a Fisiolume, ela nasce muito desse propósito de direcionar as pessoas em várias camadas, né? Então, se você quer ser dono do seu próprio negócio, então você vai desenvolver as habilidades que são necessárias para você ter o seu próprio negócio. Se você quer ser um gestor, então você tem que saber qual caminho você tem que trilhar para ser um bom gestor. Se você quer ser um bom professor, o que é que você tem que trilhar para ser um bom professor, né? Se você quer ser um bom fisioterapeuta, intensivista, qual é o caminho que você precisa trilhar? Então, são essas camadas, né, que hoje a gente traz aqui nesse episódio sobre ser fisioterapeuta e os desafios que são inerentes a isso. Então, assim, tem muita possibilidade, né, amiga? Então, a nossa jornada, ela se cruza, né, depois desse caminho aí de ser concursadas, né? A gente se encontra aí, eu vejo um movimento que a Nath faz na rede social, e aí ela me convida para inicialmente fazer um curso junto, dar uma aula dentro de um curso preparatório para a prova de título de especialista. E aí depois eu vejo todo o movimento que ela faz, e ela me faz outra proposta e eu digo, você não quer uma parceira, não? E aí a gente tá caminhando pra 1 ano, né, amiga, nessa parceria. Já isso tudo. Amiga, foi no começo do ano que vem. Faz shine, viu? Muitos frutos, assim, acho que nunca deu tão certo, né, amiga? Acho que é muito incrível. Foi um match perfeito. Tipo assim, um like, assim, perfeito. Like perfeito. Né? E dentro dessa proposta, acho legal a gente pontuar, né, que a gente quer criar um canal de comunicação com vocês, não só de conteúdos pagos, né? Vocês não vão ter acesso aqui no nosso perfil, aqui no podcast, a conteúdos... o que é nosso conhecimento de forma paga. Lógico que a gente tem os nossos produtos, os nossos serviços, a gente tem uma mentoria, né, Respira Lume, que é uma mentoria voltada para a fisioterapia no contexto neonatal e pediátrico, e a gente traz muito domiciliar. Né? A gente tem alguns cursos presenciais também, que estamos desenvolvendo, né? Não só... e aí a gente tem planos de não só nichar para a área específica da nossa formação, porque vocês podem ter observado que tanto eu como a Adna, a gente trabalha com criança, né? A gente trabalha com neonatologia e pediatria, mas o plano, né? Os planos da Fisiolume, eles vão muito mais além, né, disso, como a Adna pontuou bem. Não só especificadamente a nossa área. Então, a gente vai sim trazer alguns especialistas
especialistas aqui nesse podcast. A gente vai fazer episódio só eu e ela, né, Adna? Com certeza. E assim... E aí, concluindo, né, esse pensamento, a gente contou um pouco sobre a nossa experiência, o que a gente passou. Existem muitas dificuldades, né, que você vai enfrentar por ser um profissional, né, e por ter escolhido ali a área da fisioterapia. E aí, a Adna, aqui no meio da fala dela, me veio aqui a lembrança, né, que, assim... insira em ambientes de profissionais, né? Estejam ali juntos dos professores, porque realmente eles vão ser uma ponte para que você conquiste alguns objetivos, né? E aí, dentro da faculdade, só falando mesmo esse episódio que eu acho importante a gente falar, eu fui, né, representando a faculdade para um congresso internacional no meu terceiro semestre da faculdade, né? Eu fui fazer uma apresentação em inglês, na realidade, assim, a apresentação era em português, mas o pôster... Do you speak English? I speak English. Era em inglês, né? Era em inglês. E aí, assim, eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha nem andado de avião, pra vocês terem noção. E eu fui sozinha. Natália, como foi que tu conseguiu ir sozinha? E aí tu desembolsou? Não desembolsei nada. Eu fiz um projeto de extensão com essa professora, a professora Magnelli, maravilhosa, amo de paixão, assim, uma pessoa que foi muito importante na minha trajetória. E aí ela viu que eu não tinha, né, eu tinha dificuldade financeira, que eu não tinha condições de ir para um congresso nesse porte, um congresso internacional de biologia e bioquímica molecular. E aí, de bioquímica e biologia molecular. E aí... a gente fez um artigo, fez um resumozinho. E ela disse, Natália, eu vou mandar para esse congresso. Se a gente conseguir aprovar, a gente dá um jeito. E eu disse, mulher, mas é um congresso lá em Foz do Iguaçu, lá no sul. Como é que eu vou levar esse... Vai dar certo. Pois ela foi na faculdade, fez todo um relatório, colocou a minha história, colocou que eu era aluna do terceiro semestre. E a faculdade financiou tudo. Nossa... Eu fui para Foz do Iguaçu com dinheiro da hospedagem, da inscrição, com dinheiro para passear, para conhecer o Paraguai, ir para as cataratas. Então, assim, isso fruto de o quê? De uma dedicação que eu tive junto a uma professora ali que conseguiu reconhecer o meu potencial. E então, foi assim, foi um marco muito importante na minha história. Então, é isso, é você tá ali, inserido naquele contexto. Às vezes, assim, aí eu entendo quando tu fala assim, tem gente que trabalha. Gente, mas dá pra você ser uma pessoa assídua, você tá junto dos professores. Eu tenho uma amiga que, inclusive, é a Sandra. Ela é excelente, excepcional na área da saúde da mulher, né? Ela... Perfeita. A Sandra, ela trabalhava na CIA e ainda assim ela participava do projeto de uroginecologia lá da faculdade. Então, assim, fantástico. Basta você querer, obviamente. É claro que dentro das possibilidades daquilo que você tá dentro do seu alcance, né? Então, acho que a mensagem central do que a gente tá querendo falar aqui, né, amiga, é que você precisa se dedicar, obviamente, porque as coisas não caem do céu. Isso. Que não existe um único caminho, existem São diversas vários. possibilidades, né? Então, você pode começar com domiciliar, a gente falou como fazer e como você pode pensar em começar a fazer isso. A gente falou que existem as residências, as mentorias, os cursos de imersão. Inclusive, o nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre isso. A gente falou também sobre as especializações, se você quer um tema específico, porque a gente sabe que é bem generalista a formação do fisioterapeuta. E falou também sobre as lacunas que existem dentro da formação e que a gente precisa realmente escolher um caminho, saber aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer e saber como trilhar aquele caminho, né, amiga? Acho que essa é a mensagem. Ter o direcionamento, né? Saber que direção você vai colocar a sua flecha. E conseguir jogar ali a flecha no alvo. Evitar estar colocando essa flecha em diferentes direções, porque aí realmente você não vai conseguir atingir aquele alvo, né? E assim, não deixar as impressões de muitas vezes pessoas que não estão envolvidas, que não são bem reconhecidas na área, que não trilharam ali uma jornada, né, de muita entrega à área, à profissão, simplesmente falarem ali que aquilo não vai dar certo, que não presta, que não vai dar dinheiro, que você não vai conseguir ter, né,
conquistar os seus objetivos e você acreditar. Porque né? você é responsável pela sua própria história. E aí só concluindo esse pensamento que eu trouxe, são as oportunidades, né? Eu tô ali preparada, eu tô inserida, eu tô buscando, eu tô junto ali de pessoas que estão me direcionando, que estão me auxiliando, e as oportunidades vêm. E aí isso vai aumentando mais, né, a questão de você conseguir lá na frente, né? A possibilidade de você ter ali aquele resultado. Não é fácil, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso, né? Que muitas vezes o caminho é difícil, como qualquer coisa na vida, né? Tem altos e baixos. Mas vale a pena. Né, vale amiga? a pena. Tudo tá valendo a pena. Vale a pena. Só de estar aqui, né, amiga? Partilhando essa conversa. E agora criando esse canal, né? De comunicação com todos, com esses profissionais que estão ali, ou na faculdade, ou recém-formados, estão aqui, angustiados, né? De poder conhecer você, né? Trocar figurinha. Você também, né? Então, assim, se você é recém-formado, né? Ou fisioterapeuta que já atua aí em diferentes áreas, né? Seja qual for a área. Mas que às vezes tá angustiado, não tá se sentindo bem. Inclusive, a gente já passou por isso, né? Às vezes passa, né? A gente passa, às vezes, de vez em quando, assim, a gente tem aqueles... Quando não, né? na vida, né? Um relacionamento, né? Você com a sua profissão, né? De altos e baixos. Exato. Então, se você tá passando por isso e quer, assim, uma palavra, né? Às vezes quer entender um pouquinho, quer se sentir, né, representado. Compartilha esse episódio, né? Com seus colegas aí, pra se identificarem, também pegar um pouco do direcionamento que a gente partilhou aqui, né, amiga? E se você gostou, já sabe, né? Vem aqui, lá e coloca 5 estrelas pra que a gente consiga, né, ser entregue pra mais pessoas, pra mais fisioterapeutas. Tu gostou, amiga? Nosso primeiro episódio, gente. Eu adorei. Vocês viram que por que a gente resolveu fazer, né, amiga? Que a gente conversa mais que a... Ai, meu Deus do céu, o cronômetro já tá estourando ali. Ai, meu Deus, Pois é isso, gente, né? Nós vamos ficando por aqui, né? Nesse nosso primeiro episódio. Foi um prazer estar com você, prazer, amiga. Sempre bom prazer estar com vocês também. Espero que vocês tenham amado. E a gente tem muita coisa pra falar, né, amiga? Tem, amiga. Só que a gente abriu pauta pra 3 próximos episódios, no mínimo, né? 3 temporadas. Vamos fechar logo esse contrato, né? Pois é, por favor. E assim, né? A gente depende de você aí, curtindo, dando like, 5 estrelas e não sei mais o quanto, porque eu já não sei em qual plataforma vocês vão estar vendo este podcast. E bota o sininho de notificação. Aí vai sair episódio toda semana. Vai sair, né? Vai, a gente tem fé que vai. Pode ser que sim, pode ser que não, depende de você. Então nos sigam nas redes sociais, né? @Fisiolume, @Fisio com Natália Barbosa, @Fisioadina Tevna. E é isso. Um cheiro pra vocês, um cheiro e um queijo, porque eu gosto desse bordão, né, amiga? Foi muito bom. Foi ótimo, maravilhoso. Bate.